Chuchuzitos do Papo de Gel, e aí como é que estamos? Que satisfação encontrá-los aí desse lado para a gente falar nessa aula Geografia Urbana ou Espaço Urbano para trabalhar um tema específico que são cidades globais, tema relevante em um mundo globalizado, tá? Bom, primeira coisa aqui para a gente começar os nossos análises geográficas, nossas análises geográficas, tem que estar ligado o que é uma rede urbana. Aliás, nós já falamos de rede urbana aqui numa outra aula sobre um aspecto da geografia do espaço urbano, que foi bem importante, que é a conurbação, o processo de conurbação. Tem aula aqui, tá? Mas enfim, lá naquela aula a gente falou de redes urbanas, porque a conurbação estava vinculada a essa lógica de redes urbanas, mas a gente entende rede urbana como uma distribuição espacial das cidades aos centros urbanos, né, em um território, e a gente vai ter uma ligação dessas cidades, né, por sistemas de transportes, de comunicação, né, proporcionando assim um fluxo, uma circulação de uma série de elementos. Então a gente volta a um conceito importante que a gente trabalhou naquela aula sobre conurbação, que são os chamados fixos e os chamados fluxos, tá? Então, a ideia dos fluxos basicamente é o quê? É a lógica que a gente está falando da circulação de produtos, de serviços, pessoas, informações entre as cidades. Esses são os fluxos, é o que circula, tá? Então, o movimento desses elementos entre uma cidade e outra, entre várias cidades. E para que esse movimento aconteça, é necessário a existência dos fixos, não é? Ou seja, a lógica de que eu preciso de uma infraestrutura que me permita com que produtos circulem, que pessoas circulem, por exemplo, para eu ter uma circulação de pessoas entre cidades, até mesmo a gente pode pensar numa migração pendular, eu posso entender que eu preciso ter um sistema de transporte público, ônibus, trens, metrôs que permitam que essas pessoas circulem, rodovias que permitem, por exemplo, o transporte individual, né? Então eu tenho essa lógica de que os fixos são a infraestrutura que permitem com que os fluxos se intensifiquem. E aí eu estou formando essa rede urbana, essa malha urbana, essa conexão entre as cidades, essa ligação. E aí, claro, em algumas regiões, essas redes urbanas vão acabar sendo mais complexas que em outras áreas. Essa região aqui que está no mapa é o Triângulo Mineiro, né? Então tu percebe a conexão entre essas cidades. Cidades mais importantes vão ter fluxos mais intensos, tem um sistema de logística, um sistema de integração de infraestrutura muito mais complexo, muito mais elaborado, que recebe mais investimentos. Perfeito? Sacado? Rede urbana? Show! Aí a gente vai para outro ponto, que é o seguinte, uma cidade global, olha só, é uma cidade que influencia outras cidades do mundo, tá? Sublinhar aqui. E que basicamente tem ideias novas e é uma locomotiva de outras cidades. Ou seja, tá puxando as outras cidades no seu encalço, né? Tá fazendo com que essas cidades sigam o que acontece nas chamadas cidades globais. E o contexto, ou melhor, o termo cidade global, ele vai ser criado por uma socióloga chamada Saskia Sassen. Beleza? E a gente usa o termo cidade global, mas também pode ser, pode encontrar uma questão aí falando de cidade mundial. Mesma coisa, cidade mundial, cidade global, são sinônimos. Até tem um outro termo que se utiliza muito, que é capital mundial. Mesma lógica. Então, são essas cidades que, se a gente for pensar uma cidade global, são cidades que são os centros, os nós, de uma rede urbana planetária. Tá? A gente vai voltar a essa definição e ela é bem interessante, mas só aqui a gente está entendendo que cidade global tem esse caráter de serem cidades centrais, né, polos, dentro de uma rede urbana mundial, beleza? E aí, claro, quando a gente está pensando em um mundo globalizado, Chuchu, a gente vai pensar a importância desses centros urbanos. A globalização, ela basicamente é uma intensificação do fluxo, né, do fluxo, a circulação de mercadorias, serviços, capitais, informações, pessoas. Eu coloquei aqui o termo pessoas, tu reparou ali no lado? Pessoas está com um ponto de interrogação do lado.
Porque, enfim, isso é temática para uma discussão em outra aula, mas a globalização ela é muito seletiva no que diz respeito à circulação de pessoas. Porque, Chuchu, se o cara é um turista e esse turista ele vai, sei lá, para os Estados Unidos, vai para Disney, né? Vai lá ver o Mickey, o Pateta, o Donald, ele vai ser bem aceito, porque esse cara vai levar o dinheiro dele para ser gasto lá na Disney, vai fazer a economia local girar. Beleza. Agora, se o cara é um trabalhador, se é um trabalhador latino-americano e ele quer ir para os Estados Unidos para trabalhar, para viver o sonho americano, opa, não, peraí, aí tu tem uma série de políticas, de entraves para que ele entre nos Estados Unidos. Então, nessa lógica, é que eu digo, né, eu ponho esse ponto de interrogação aqui e dizer o seguinte, não, a globalização ela é legal, né, para circulação de mercadorias, serviços, capitais, informações, mas o que diz respeito à circulação de pessoas, ela é seletiva. Tá? Dependendo de quem que é o cara que vai circular, ela vai ser favorável ou desfavorável. Beleza. Só que na lógica de um mundo globalizado, e aí a gente vai entender que essa globalização ela ganha força a partir dos anos 90, né, com o final da Guerra Fria, o fim da União Soviética, a consolidação de uma ordem internacional capitalista, a globalização ela serve basicamente para consolidar o sistema capitalista em escala planetária. Né? E com isso, a gente tem a origem com a globalização de novas cidades globais. Saca só, até ao final dos anos 70, 80, a gente concentrava as cidades globais aonde? Nos chamados países centrais. Por quê? Porque esses países centrais, eles foram um berço da primeira Revolução Industrial. Ou seja, acompanha a lógica, primeira Revolução Industrial, final do século XVIII, século XIX, as primeiras indústrias aparecendo, na Inglaterra, né, pioneira na Revolução Industrial, mas a indústria, quando ela aparece, quando ela começa a se desenvolver, ela está vinculada ao meio urbano, não é? Não, as indústrias não vão surgir no meio rural, elas surgem, desculpa, no meio urbano. O velho começa a tossir do nada, né? Do nada, e assim mesmo, tá? Então, assim, tu começa as indústrias surgindo no final do século XVIII, século XIX, no meio urbano. Tu atrela o espaço urbano ao espaço industrial. E, a partir da lógica que essa produção industrial, ela vai começar a desenvolver uma série de produtos e vai começar a vender para o mundo, tu torna essas cidades industrializadas cidades já de grande relevância em escala planetária, fazendo a conexão com outras cidades em outros lugares do mundo. A formação de fixos globais, né? A infraestrutura global que permite uma circulação. Eu vou pensar em portos, eu vou pensar em rotas marítimas, Canal de Suez, Canal do Panamá faz parte dessa logística de fixos, aeroportos e por aí vai, ferrovias, rodovias e tantas outras. Mas a gente começa a criar esses fixos. Show? Só que a partir de um mundo globalizado, e aí com a consolidação da globalização, as multinacionais ganham forma, né? A gente começa a ter a consolidação de uma nova divisão internacional do trabalho, uma nova DIT. DIT é isso, Divisão Internacional do Trabalho. Se tu não está ligado, DIT é basicamente o papel que os países possuem no comércio internacional. Tem países que são fornecedores de matéria-prima, tem países que são fornecedores de tecnologia, de produtos industrializados, de empréstimos financeiros, geralmente os países mais ricos. Né? A gente tem os países que vão fornecer matéria-prima, mas também vão ter filiais de multinacionais e por aí vai. Então, a globalização ela consolida eu acho que eu falei consolidação umas 20 vezes já nessa aula, né? A globalização ela fortalece, melhor, uma nova divisão internacional do trabalho, e a partir dessa lógica eu tenho com as multinacionais se espraiando pelo mundo, né, um mundo organizado em redes, eu começo a formar novas cidades globais, certo? Então, novas cidades globais surgem em diferentes países, e aí eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, ó. Olha que massa, a globalização criou, facilitou e promulgou locais geográficos estratégicos de acordo com uma hierarquia de importância para o funcionamento do Sistema Global de Finanças e Comércio. Sistema Global de Finanças e Comércio, eu posso dizer globalização. Perfeito, tá. Ou seja, são cidades que concentram indústrias, empresas, bolsas de valores que basicamente têm uma relevância planetária. Essas seriam as cidades globais. Só que agora
elas não estão mais restritas aos países centrais. Elas também passam a aparecer nos países do sul global, ou nos países emergentes, nos países periféricos, sabe? Nos países em desenvolvimento. O Brasil vai ter as suas cidades globais. E olha isso aqui, olha isso, é lindo demais. Olha aqui, ó. Seria, portanto, global a cidade que se configurasse como um nó entre a economia nacional e o mercado mundial, que a gente estava falando antes, né? Quando Londres está vivenciando uma industrialização, Londres se torna esse nó. Londres vai se fazer a conexão entre a economia nacional britânica, industrializando-se, e o mercado mundial. Tudo passa por Londres. Ela se torna uma cidade global, né? Depois a mesma coisa com outras cidades. Primeiro os países centrais. Mas a partir da globalização, que é o que eu estava falando para vocês antes, a partir da globalização, a gente começa a perceber isso também aonde? Nos países emergentes. Então, tu começa a ter São Paulo. Vamos pegar São Paulo. São Paulo é a nossa cidade global, principal. Tem outras, mas São Paulo é a principal. Cara, São Paulo vai se tornar a cidade mais industrializada do Brasil e São Paulo é o nó que conecta o Brasil ao mundo. Ou um principal nó que conecta o Brasil ao mundo e da mesma forma conecta o mundo ao Brasil. As coisas passam por São Paulo. Cara, então São Paulo é uma cidade global. Sacou a percepção? Entendeu? Tá? Chuchu, é isso, cara, e é massa, porque se a gente está vivendo num mundo que está organizado em redes, né, de fixos e fluxos, eu tenho cidades que são esses pontos-chave, né, esses nós, nessa circulação de produtos e mercadorias, de capitais, informações e até mesmo pessoas. Beleza? Tá, mas quais as características de uma cidade global? Eu vou passar aqui rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Então, assim, ó, tem uma importância turística e são centros de grandes eventos internacionais. Por exemplo, tu vai ter ali conferências internacionais, conferências do clima, sei lá, parte de conferências ambientais, COPs e por aí vai. A gente vai ter instituições de ensino de alta qualidade, incluindo universidades renomadas, atendimento de estudantes internacionais, centros de pesquisa. São, isso aqui é importante, hiperconectadas, ou seja, a lógica dos fixos conectando essas cidades ao restante do mundo, com aeroportos, principais rotas comerciais do mundo, possuem um sistema massivo de transporte terrestre, possuem um sistema de telecomunicação avançado, que garante então essa hiperconexão aqui, possuem uma diversa cultura que lhe dão uma identidade própria, participam efetivamente da economia mundial e são grandes centros financeiros globais, e são atores políticos engajados tanto na política nacional e internacional. Perfeito, perfeito. Entendemos que as cidades globais adquirem essas características que as configuram como cidades globais, ou né, cidades mundiais, ou capitais mundiais, por aí vai. Mas aí tu vai concordar comigo, tu há de concordar comigo, Chuchuzinho, que nem toda cidade global, nem todas as cidades globais têm o mesmo nível de influência, não é? Eu não posso pensar uma cidade global como, por exemplo, Nova York e colocar ela no mesmo balaio de uma outra cidade global, por exemplo, como Frankfurt ou Milão, que também são cidades globais, mas tem uma escala de influência diferente. Nova York tem uma relevância maior, Frankfurt, Milão, por exemplo, tem uma relevância menor. Então, diante disso, dessa heterogeneidade das cidades globais, o que eu vou entender? Que a gente tem uma classificação em níveis hierárquicos. E a gente, aí agora vai apertar aqui eu vou me apertar agora. A gente vai usar aqui nessa aula, e é o que mais é usado, uma classificação das cidades globais, tá? Que é realizado por um trabalho chamado Globalization and World Cities Research Network. Cara, eu não vou conseguir falar isso aqui de novo. Então, falei a primeira vez, acabou agora. A gente vai apelidar isso aqui de estudo da Universidade Inglesa. Por que eu não vou falar o nome da universidade? Porque é a Universidade de... Olha isso aqui. Loughborough, tá? Então, o estudo daquela universidade inglesa vai ser nossa referência aqui, porque, pô, me perdoa, mas eu tenho uma limitação muito grande com o inglês, tá? E aí, esse estudo dessa universidade inglesa, ele ele classifica, melhor dizendo, as cidades globais em 3 níveis de acordo com o critério que eles apresentam de conectividade internacional. Essa conectividade internacional,
é esse nível de influência que uma cidade tem no aspecto econômico, político, cultural em relação às outras cidades do mundo. E aí, esse estudo coloca como cidades alfa, beta e gama uma hierarquia de acordo com o nível de influência. E mesmo dentro desses 3 níveis, a gente ainda tem subníveis. Quer ver? Chuchuzinho, dá uma olhadinha agora. Põe, tá aí. Um ponto importantíssimo. Atenção, atenção, toda atenção aqui. Chuchuzitos, olha só. Cidades globais, tá? Não são necessariamente megacidades. O que a gente considera como megacidade? Cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, a classificação de uma área urbana, pode ser uma cidade, uma região metropolitana, em megacidade, usa exclusivamente um critério demográfico quantitativo. Tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. Bater os 10 milhões de habitantes é uma megacidade, tá? Agora, nem toda cidade global é uma megacidade. Porque nem toda cidade global tem mais de 10 milhões de habitantes. Eu citei, por exemplo, antes Milão, na Itália, né? Capital da moda, tal. Milão não tem 10 milhões de habitantes, mas é uma cidade global. Então, cuida, tem muita pergunta que você vai fazer o vestibular, vai fazer uma prova aí, né, de concurso. Muitas vezes o pessoal larga como se fosse uma condição ser cidade global ter mais de 10 milhões de habitantes. Para ser cidade global tem que ser megacidade, né? Não. Eu posso ter uma cidade global e ela não é, ao mesmo tempo, uma megacidade. Da mesma forma, eu posso ter uma megacidade e ela não ser uma cidade global. Certo? Então, cuidado, cuidado. Aí, olha só. Olha aqui as categorias que a gente tem, que eu falei para vocês, ó. Tem as categorias alfa, né? Alfa, beta e gama. As alfas se dividem no seguinte, ó, alfa mais, e a gente vai ter 2 cidades que são alfa mais, ou seja, no estudo daquela universidade inglesa, a gente tem o que são as 2 cidades mais importantes na rede urbana global. Essas 2 cidades são quais? Chuchuzinho, ó, obviamente, temos Nova York e Londres. São as 2 principais cidades globais do mundo. São os principais nós do mundo globalizado, Nova York e Londres. Aí, as cidades alfa mais são 7. Eu não vou ficar falando todas elas, tá? Não te preocupa, mas é só para você ter uma ideia. Então, logo abaixo, no nível de influência menor de Nova York e Londres, tu vai ter cidades como Paris, vai ter cidades como Tóquio, tu vai ter cidades como, por exemplo, Pequim, Dubai lá nos Emirados Árabes Unidos, é uma cidade alfa mais, tá aqui, sacou? Então, Chuchu, beleza, fechamos aqui, ó. Cidades alfa, ó, não é alfa mais, é alfa. A gente tem 15 cidades alfa. Aqui eu vou dar uma atenção especial, por quê? Porque São Paulo, nossa principal cidade global, é uma cidade global alfa. Está um nível menor de influência que Nova York, Londres, São Paulo, esqueci? Tóquio, Paris, ficando velho. Tóquio, Paris, Dubai, por aí vai. Mas tá ali, cidade alfa. Para tu ter uma ideia, São Paulo está no mesmo patamar, Chuchu, que a gente vai ter, por exemplo, Los Angeles, Moscou, Sydney, né? Sydney, que não é a capital da Austrália, lembra? Canberra é a capital da Austrália. Sydney, que é a cidade mais importante da Austrália. Então, essas cidades, né? Frankfurt, que eu mencionei antes também, são cidades globais alfa. Aí depois a gente tem alfa menos, como Seul, Shenzhen na China, Delhi na Índia. Aí vem as cidades beta, tá? Ou seja, um nível menor de influência, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas a beta mais, beta e beta menos. Dessas aqui eu quero ver com vocês o seguinte, a cidade beta, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem a segunda cidade global brasileira, que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tá? Olha só, Rio de Janeiro, segundo o estudo daquela universidade inglesa, volta o vídeo se tu não gravou o nome dela nem do estudo, que tu te vira depois. Mas o Rio de Janeiro tem uma influência um pouco menor dentro dessa lógica global do que São Paulo. Pô, dá para entender. Mas o Rio de Janeiro também dá para entender a influência que ele tem na questão cultural. Pô, o mundo tá ligado. Falar Rio de Janeiro, o pessoal visualiza as paisagens do Rio de Janeiro, as praias, sei lá, o Corcovado, o Cristo Redentor, aquela paisagem maravilhosa que é linda demais que é o Rio de Janeiro, tá?
Só que, olha só, a gente não tem só 2 cidades globais no Brasil. Segundo o estudo, a gente tem 3 cidades globais. E a nossa terceira cidade global, Chuchuzinho, é uma cidade global. Aí eu vou ter que fazer um escambo aqui, senão vai dar um brete, tá? Oi, já deu. Que é uma, tem que ser assim, que é uma cidade global de nível gama, né? Gama menos, que é Belo Horizonte. Belo Horizonte. E cidade que eu amo de paixão. Se tem uma cidade que eu gosto desse Brasilzão, tem várias, mas Bezonte é uma que mora no meu coração, tá? Chuchu, Bezonte, aí eu vou ter que... Ficou muito bagaceiro isso aqui, ó. Deixa eu fazer diferente aqui. Aí melhorou, né? Belo Horizonte é a nossa terceira cidade global, tá? Então tem São Paulo, cidade alfa, a gente vai ter o Rio de Janeiro, que é cidade beta, nível beta, né? E Belo Horizonte, que é gama menos, ou seja, uma influência muito menor. Show! Aí o que acontece? Tu vai ver no mundo, né? A gente, segundo esse estudo daquela universidade inglesa, a gente tem no planeta, somando todas as alfa mais, alfa, beta, gama, tal, a gente vai ter 244 cidades globais. Cidades globais. Claro, esse levantamento aqui é o levantamento mais atualizado, tá? A gente tem esses estudos sobre a questão das cidades globais, feita por essa universidade inglesa que tanto, né, temos aqui trazendo no coração com carinho, eles vêm sendo feitos desde o início do século XXI, desde o início dos anos 2000. E a cada atualização desse estudo, novas cidades globais aparecem, tá? Até um tempo atrás eram 183 cidades globais, hoje já são 244. Porque essas cidades vão crescendo, a infraestrutura vai se desenvolvendo, a conexão, né? Aquela a ideia de conectividade internacional vai se aprimorando e novas cidades globais vão aparecendo. Então, beleza, temos 3 cidades globais no Brasil. Talvez logo logo a gente tenha 4, 5, já vou dizer quais são elas, tá? E aí o seguinte, eu trouxe aqui o seguinte, olha só. Esse gráfico, ele vem, tá? Eu peguei lá do site do estudo que lá da tal universidade inglesa e mostra, por exemplo, a conexão que a gente tem entre Tóquio, Londres e Nova York, ó. São cidades com uma intensidade muito grande. Aí Tóquio tem um vínculo muito grande com Sydney e Melbourne, na Austrália. Por quê? Óbvio, né? Tu vai ter uma proximidade geográfica muito grande entre o Japão e a Austrália, então tem uma troca ali muito grande. Mas da mesma forma, tu vai pegar aqui, olha só a conexão que a gente tem, né? Entre Tóquio e Londres, entre Tóquio e Nova York. Há uma aproximação. Então, as medidas de conectividade são usados para classificar as cidades em nível de integração da rede mundial de cidades. Beleza, rede mundial de cidades, aquela rede urbana global que eu falei para vocês. Esses níveis são interpretados da seguinte forma: cidades alfa mais, Londres e Nova York. Tá? Então, elas se destacam como as cidades com maior conectividade planetária. Aí vem as cidades alfa mais, né? Outras cidades altamente integradas que complementam Londres e Nova York, preenchendo em grande parte as necessidades de serviços avançados para a Ásia-Pacífico. As cidades alfa e alfa menos, lembra que alfa é onde a gente tem São Paulo, tá? Beleza. E vem as outras. A gente tem as cidades de nível beta, tá? Cidades de nível gama e tem essa classificação aqui, ó. Cidades com serviços suficientes ou uma alta suficiência. O que isso quer dizer? São cidades que, olha só, não são cidades mundiais ou cidades globais, tá? Mas tem infraestrutura, serviços suficientes para não serem abertamente dependentes das cidades mundiais. Então, por exemplo, pegar o caso aqui do Brasil, segundo esse estudo, a gente tem 3 cidades no Brasil que tem uma lógica de serviços tão elevado que consegue reduzir consideravelmente a sua dependência de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, para manter a sequência. Quais são essas 3 cidades? A capital nacional, Brasília, e outras 2 cidades da região sul, Curitiba e Porto Alegre, tá? Ou seja, na lógica, futuramente, aprimorando-se essa lógica de conectividade internacional, muito provavelmente logo Brasília vai se tornar uma cidade global. Curitiba também, vai demorar mais para Porto Alegre, né? Mas é isso. Essas cidades elas têm já um dinamismo econômico que, né, retira um pouco daquela influência de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
são cidades com alta suficiência ou com serviços suficientes, futuramente e tal. E aí a gente poderia até pensar numa classificação do Milton Santos e da Maria Laura Silveira, que eles colocam o Brasil, eles dividem o Brasil regionalmente nos 4 Brasis. Já ouviu falar dessa classificação? Vou fazer uma aula sobre isso aí. Mas uma classificação do Milton e da Maria Laura que eles dividem o Brasil em 4 Brasis. Tipo divisão regional do Brasil ou regiões geoeconômicas e tal. Só que são 4. Aí tem a região amazônica, a região nordeste e tal, e tem a tal da região concentrada. A região concentrada nessa divisão da Maria Laura e do Milton Santos junta ali o sudeste e o sul. E o critério que eles utilizam para dividir o Brasil nessa lógica é essa conectividade ou essa integração dos estados no que o Milton Santos chama de revolução técnico-científica e informacional. Ou a gente vai entender como a terceira revolução industrial. Então, quanto mais conectados, quanto mais inseridos os estados estão nessa revolução técnico-científica e informacional, nesse mundo conectado, eles fazem parte de uma mesma região, uma região concentrada. Aí, olha só, fazem parte da região concentrada São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, dos 3 estados, né? Cada um tem uma cidade global, mais os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E tem o Espírito Santo aqui no balaio também, tá? Mas o Espírito Santo ele vai no embalo do que está acontecendo em BH, Rio e São Paulo. E Floripa meio que vai no embalo que acontece em Curitiba e Porto Alegre, né? Florianópolis perde, né? Vai ser polarizado por Curitiba e Porto Alegre, da mesma forma que a gente não tem ali Vitória sendo uma cidade muito relevante porque está cercado de cidades muito mais significativas na dinâmica internacional. Certo? Beleza. Aí olha só. Mas de qualquer forma, como qualquer outra cidade, qualquer outro espaço urbano, as cidades globais elas vão ter os seus problemas, obviamente. Certo? Então, olha só. Cidades globais enfrentam problemas cada vez maiores de conciliação das pressões locais e globais. Porque elas são essa porta de conexão. A gente falou antes, somos nós ligando o nacional ao mundo, o planeta ao nacional. E, portanto, as coisas passam, as mudanças, as questões culturais, políticas, vão passar por essas cidades. Então, essa que é a questão. Enfrentam problemas cada vez maiores de conciliação da pressão local e global. É o nacional, o local e o planetário. O rápido crescimento de um mundo cada vez mais interconectado e deslocalizado das telecomunicações e finanças globais confronta o mundo mais doméstico, tradicional e autóctono local. E aí vem o grande ponto, que é o seguinte. A globalização, Chuchu, ela produz um duplo efeito nas comunidades a ela exposta. Olha isso. Por um lado, promove um cosmopolitismo baseado no intercâmbio econômico, financeiro e cultural. Então, essas cidades globais elas estão recebendo informação, questão cultural, econômica, política de vários lugares do mundo. Elas estão, né? São cidades cosmopolitas, são cidades conectadas e tal, que vem de uma troca gigantesca de informações. Ao mesmo tempo, isso leva a um retorno dos valores locais. Então a gente vai ter ascensão de nacionalismos, xenofobia, fascismo em alguns casos, tá? Até mesmo terrorismo em certas situações, porque tu começa a ter essas áreas amplamente conectadas, passando por uma série de mudanças culturais, e tu vai ter algumas resistências locais no seguinte, não, isso não é interessante, não queremos imigrantes, né? O que vale mais é a população do nosso país, nativa do nosso país. Quem vem de fora não tem direito. E a gente tem esses problemas do mundo moderno, tá? Chuchuzinhos, ufa, foi? Fechamos? Cara, lindo demais, lindo demais. Chuchuzito, então olha só, vamos usar o nosso querido Google Earth, que eu amo de paixão. Essa mancha que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é Tóquio, tá? Capital japonesa, vamos dar um zoomzão. E aí o mais legal é que hoje no Google Earth tu já tem um artifício que é uma resolução muito boa de cidades em 3D. Sai daqui, tá? Em 3D. Olha só. Cara, olha isso aqui. Olha o nível que a gente tem de Google Earth, tá? E aí tu tem uma cidade que, cara, só tô mostrando porque eu acho legal pra caramba. Ah, meu Deus do céu. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Dá pra ver o cara trocando de roupa ali no prédio, tá vendo ali? Cara, muito legal. Então, basicamente, a gente tá falando aqui de Tóquio, uma das cidades globais que a gente vai ter no mundo. A gente poderia ir para qualquer outra, né? E tu vai ter as grandes cidades no Google Earth, elas já têm um nível de detalhamento, que é isso que vocês estão vendo,
tá? É absurdo o negócio. Bom, voltemos. E bora de exercício, né, bebê? Vamos lá. Primeira questão aqui é da Federal do Paraná. Cara, se tem um vestibular que eu não gosto de fazer, é da Federal do Paraná. Eu acho tenso, acho nervoso. Mas vamos lá. O conceito de cidade global surgiu nos anos 80, lembra lá com a Saskia Sassen, né, socióloga, para o estudo das relações entre o processo de globalização e de urbanização. Sobre esse tema, é correto afirmar. Vamos lá, letra A. As metrópoles, classificadas como cidades globais, são aquelas que apresentam grande relevância, tá? Como centros financeiros, de serviços modernos e como sedes de empresas multinacionais. Tá, beleza, legal essa letra aqui, já chama a resposta, hein? Vamos ver as outras. B. As metrópoles de países desenvolvidos tornam-se cidades globais quando sua população supera 10 milhões de habitantes. Não tem nada a ver cidade global com população de 10 milhões de habitantes. Esquece isso aí. Lembra que a gente falou? Conceito de cidade global não é a mesma coisa, não está relacionado diretamente com o conceito de megacidade. Então, tchau para tia B. C. A globalização da economia tornou os territórios nacionais interdependentes, tá? E pacificou as relações entre países. Fala isso para a Ucrânia e para a Rússia, tá? De modo que as capitais, fala isso para a Armênia e Azerbaijão, que as capitais nacionais perderam proeminência para grandes centros econômicos. Putz, nada a ver. D. As cidades globais formam uma rede que concentra a maior parte da produção industrial do mundo, o que lhe confere proeminência no comércio internacional de produtos. Cara, não, porque assim, essas cidades globais, elas não vão deter exatamente a maior parte da produção industrial do mundo, mas os produtos vão passar por ali. Então, por exemplo, Milão é uma cidade que é uma cidade global, mas ela não tem uma grande produção industrial, né? Mas ela tem uma relevância muito grande porque as questões de, sei lá, culturais e tal estão perpassando pela cidade. Então, não necessariamente ela tem que ser ter uma grande concentração industrial. Isso era uma condição lá no século XIX. Século XXI, no mundo globalizado, não mais, tá? Então, tchau. Letra E. O processo de urbanização completou-se na Europa, perdão, antes do que dos demais continentes. Tá. Razão pela qual as metrópoles europeias não atingem o mínimo de 10 milhões de habitantes. De novo, não tem nada a ver. Esquece isso, 10 milhões de habitantes cidade global. Não. Letra A, nossa resposta. Fácil, questão boa. Vamos para a próxima, tá? A próxima da Universidade de Passo Fundo. Essa aqui é dada. Não, olha isso. Com o avanço da globalização, escuta. Desculpa, não era para escutar a tosse, né? Com o avanço da globalização e com maior conectividade econômica internacional, as cidades apresentam um grau elevado de desenvolvimento estrutural, econômico e político. As constituem-se nos principais pontos ou nós que formam a rede mundial que configura a dinâmica da globalização. Assinale a alternativa cuja informação preenche corretamente a lacuna do enunciado. Qual é a alternativa? É aquela de tu colocar o teu clique ali no joinha, no legalzinho, no bagulho ali embaixo desse nome. Como é que é? No like. Já fez isso? Por uma questão dessa, tu tem que colocar 2 vezes, tá? Chuchu, pelo amor de Deus, cidade gêmea, metrópole regional, conurbação, cidade de dormitório. Questãozinha fácil pra caramba. É aquela questão que tu demora 10 segundos para responder. Tu leu o enunciado, beleza, cidades globais, já marcou, partiu para a próxima e vai. Né? Tipo de questão dada numa prova. Vamos para a próxima. O ERJ. Cara, se eu detesto uma palavra muito forte, mas se eu não gosto tanto do vestibular da Federal do Paraná, a da UERJ é uma prova que eu acho linda. Eu gosto. Umas questões massa, bem elaboradas. Elas fogem ao padrão de decoreba de prova de vestibular. A UERJ tem um vestibular lindo. A primeira imagem, acima, ilustra a teoria dos lugares centrais, elaborada com base no estudo sobre a rede de cidades do sul da Alemanha
na década de 30. Dessa aqui, ó, a teoria dos lugares centrais. Tá aqui, bonitinho. Então, tu tem esses pontos pretos e brancos aqui, seriam cidades, uma conexão, uma rede urbana formada, beleza. Já a segunda imagem, que é essa aqui, ó, cidades globais, lembra muito aquele mapa que a gente viu antes, né? De um certo estudo de uma certa universidade inglesa. Foi feito a partir dos estudos de uma certa universidade inglesa, mapeamentos das cidades globais no final do século XIX. Beleza, 19, olha o século 20. Sorry, tá? Século 20. Beleza, e aí eu entendo, né? Aqui uma lógica de cidades globais conectadas no mundo, ok? Aí olha só, eu tenho uma teoria dos lugares centrais e cidades globais. Pegou? E já sentiu qual é a resposta? Então tá. A comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas ao longo do século XX. Letra A. A escala espacial das interações econômicas. Se aqui eu tinha uma escala local, agora eu tenho uma escala global. Mudou? Mudou, né? Mudou, né? Então já te joga na A. Joga na A. Mas vamos ver as outras. B. Valorização social das identidades culturais. Tipo, isso aparece em algum lugar nesses mapas, nessas ideias? Não. Estrutura funcional da hierarquia política. Cara, se fosse uma hierarquia urbana, tá? Até a gente poderia cogitar, porque tem aqui, ó, as bolotinhas brancas, bolotinhas pretas, então um certo, né, desnível, uma heterogeneidade entre as cidades. Aqui, né, tu tem cidades em azul, cidades em vermelho, mas não, ele colocou hierarquia política. E a parte política aqui não fede nem cheira. Letra D. Organização territorial das entidades governamentais. De onde é que está? Não tem. Letra A. Escala espacial. Escala, né? O local e o global. Pô, primorosa, fabulosa, gloriosa questão da UERJ. E terminamos com ele, o nosso Enem, neném. Questão de Enem, sempre é bom. Enem 2009, velho pra caramba essa questão aqui, hein? Mas vamos lá. Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel produzido pela indústria fordista promoveu, a partir dos anos 50, mudanças significativas no modo de vida dos consumidores e também na habitação e nas cidades. Com a massificação do consumo de bens modernos, dos eletroeletrônicos e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura, o conjunto do ambiente construído. A ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi profunda. Olha só, urbanismo na periferia de um mundo globalizado, tá? Metrópoles brasileiras. Lindo texto. Uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas, que determinaram diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico, é a instituição das chamadas cidades globais. Estava perdido até agora, né, Chuchu? E o que isso aí tem a ver com cidade global? Até agora a gente estava meio birulebe pichuruco, tá? Que se caracterizam pelo quê? Letra A. Possuírem o mesmo nível de influência no cenário mundial. As cidades globais têm o mesmo nível de influência no cenário mundial? A gente viu que não. É alfa, alfa mais, alfa menos, é beta, é gama mais, gama menos, então o mesmo nível de influência não rola. B. Fortalecerem os laços de cidadania e solidariedade entre os membros das diversas comunidades. Cara, a gente falou nos problemas das cidades globais a questão da xenofobia, do nacionalismo. E quando tu fala em xenofobia, tu não tem como dizer que a gente tem uma solidariedade. Vamos pensar outra questão. Vamos pensar na arquitetura hostil, a segregação socioespacial, né? A gentrificação. E isso são conceitos que batem de frente com a ideia de cidadania e de solidariedade no espaço urbano. Então, tchau para ti. Letra C. Constituírem um passo importante para a diminuição das desigualdades sociais. Tchau. D. Terem sido diretamente impactados pelo processo de internacionalização da economia. Globalização, com outros termos. Tá? Desencadeado a partir do final dos anos 70. Legal, a D.
Letra E. Terem sua origem diretamente relacionada ao processo de colonização ocidental do século XIX. Tipo, colonização ocidental, imperialismo europeu, né, no território asiático, território africano, e surgem cidades globais a partir disso não. Então, Chuchu, diretamente relacionado não, poderia até pensar indiretamente, né? A partir da exploração de territórios, né, no período imperialista, a gente teria o enriquecimento da Inglaterra, e com isso Londres tem dinheiro para criar infraestrutura. Faria uma relação muito louca. Mas aí tu vai para D e a D tem uma relação direta na tua cara, batendo na tua cara, dizendo assim, me marca, me marca, me marca. Então, letra D, tá? Chuchu, terminamos aí, falamos de cidades globais, massa pra caramba, tá? Um calorão que eu tô aqui, tá derretendo aí na tua cidade também? Espero que não, tá? Chuchu, foi um prazer, nos encontramos na próxima aula. Um beijo nos teus pés de cidadão urbano que adora fazer uma longa caminhada pelas calçadas quebradas das cidades globais.